Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Como sempre, intercedemos para que esteja tudo correndo bem com vocês e que tenhamos aí uma sexta-feira completamente abençoada. Final de semana também. Me foi feito um pedido para falar sobre mercado de trabalho, né? O mundo do trabalho, por aí vai. Esse pedido me foi feito umas 2 ou 3 vezes. Estou atendendo aí a demanda. Até porque senão eu esqueço também. Se eu deixasse para semana que vem eu já esqueceria. Então a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto. Daí a gente acaba podendo emendar também negócio de escala 6x1, Bolsa Família, uma série de outras questões. O que eu acho que me perguntaram se é verdade que o jovem não quer trabalhar ou se é outra coisa e por aí vai. Vamos lá. Boa parte das reflexões, não aquelas mais sérias e acadêmicas que ninguém lê, mas boa parte das reflexões feitas sobre o mundo do trabalho em redes sociais e tal, especialmente a partir de uma perspectiva de esquerda, peca pelo anacronismo, né? Eles operam com duas categorias que são tão engessadas que acabam se tornando ahistóricas ao invés, de modo geral, Marx intencionava essas categorias como categorias históricas, porém, o mau uso feito das categorias do Karl Marx acaba tornando essas categorias, da maneira como elas são utilizadas na argumentação, como categorias ahistóricas. Me refiro às categorias proletariado e burguesia, né? Alguém vai dizer, não, mas Machado, enquanto houver capital e trabalho, haverá proletariado e burguesia. Não. Proletariado e burguesia são figuras socioeconômicas da era da ascensão e expansão do capitalismo industrial urbano. Por isso que são figuras históricas. Porque quando a gente fala em capital e trabalho com C maiúsculo e T maiúsculo, a gente já está falando de categorias metafísicas. Tá ok? Porque, de fato, capital e trabalho existem há milênios. Né? Então, essas contra-argumentações marxianas de que enquanto existir capital e trabalho, existe proletariado e burguesia, não. Isso aí é profissão de fé e não reflexão. Ok? Mas isso apenas... A gente está aqui na superfície ainda, a gente pode avançar mais um pouco. Por que eu digo isso? Porque eles operam, como eu falei, com as categorias de proletariado e burguesia. Ou seja, eles veem uma massa de trabalhadores proletários em choque com uma elite burguesa, uma elite de capitães de indústria, né? Sendo desafiados por um proletariado consciente, organizado em sindicatos. A metafísica da história, né, do marxismo aponta exatamente para um sentido por trás da história no capitalismo, como sendo a luta de classes essa, né, de características escatológicas, que culmina e termina num triunfo final do proletariado sobre a burguesia. Né? E o proletariado se ergue ali e constrói a ditadura do proletariado, né? E vai desenvolvendo as forças produtivas até que se possa efetivamente adentrar numa determinada situação que possa ser chamada de fato de comunismo, ok? Como, né, a culminação dialética do percurso que parte do comunismo primitivo, ok? Problema, não existe mais proletariado e burguesia, pelo menos enquanto forças socioeconômicas significativas. Não existem mais proletariado e burguesia, ok?
ao longo do século XX, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, e é por isso que o pessoal tem que parar de ficar, e eu digo isso para todo mundo, tá? Eu digo isso para fascistas, para liberais, para marxistas. Vocês têm que parar de limitar a leitura de vocês a livros escritos entre 1818 e 1820, né, ou 1800 e 1945, tá? Ou livros escritos por gente que se baseia em literatura dessa época. Tá, okay? Porque é impossível. Né? História econômica, especialmente a partir da década de... Bota aí, final da década de 50, mas especialmente a partir da década de 60, foi diluindo gradualmente essas categorias clássicas. E não sou eu que estou inventando isso, tirando isso aqui da cartola hoje. Né? Se lerem qualquer autor de vanguarda que escreveu entre os anos 60 e agora, eles vão dizer a mesma coisa. Tá? Então, assim, no Brasil não existe mais proletariado e burguesia. Você teve uma diluição gradual dessas categorias. A diluição do proletariado se deu, primeiro, através da transformação do Brasil tanto numa economia de serviços, por um lado, quanto numa economia gerencial, por outro lado, porque não existe mais essa relação bilateral, proletariado versus patrão. Criou-se uma série de estamentos intermediários, enquanto o próprio patrão foi sendo fragmentado, diluído, dissolvido em ações. Não existe mais patrão. Vocês acham que existe patrão? Não existe patrão. CEO não é patrão, por exemplo. Né? Pela categoria marxista, né, o CEO não é um patrão. Os patrões não existem mais. Os patrões, eles são nuvens de ações em sociedades anônimas para piorar a situação. Tá ok? Olha só quão longe está a nossa situação em relação àquela descrição rasteira de discurso de DCE, de jornalzinho, de movimentozinho, de professorzinho. Uma situação muito diferente. Porque não existe patrão. Tanto não existe patrão que muitas empresas estão começando a terceirizar uma série de funções relevantes até para a inteligência artificial, diluindo ainda mais aquela possibilidade de uma dialética oposicional entre essas categorias estanques, estáticas, ahistóricas, da maneira como passou a ser pensada, né? Proletariado e burguesia. Não existe mais burguesia. Existe ali um algoritmo que decide, por exemplo, contratações, demissões, aumentos salariais, concessão de férias e uma série de outras coisas. Metas. É um algoritmo. Né? É um algoritmo. Primeiro surgiram os estamentos gerenciais. E aí, de um modo geral, o algoritmo está entrando no lugar desses estamentos gerenciais, principalmente. Né? Agora você tem o algoritmo, que desempenha funções de RH, de gestão de produção, uma série de outras funções. E esse algoritmo serve a uma nuvem de ações oculta sob o véu das empresas de investimento, dos fundos de investimento, dos fundos de pensão, né? E se você conhece o mundo, esse mundo das nuvens, né? Das nuvens, né? Das sociedades de ações, fundos de investimento, fundos de pensão e por aí vai, você vai ver que geralmente é coisa do tipo, você tem ali um fundo e os investidores desse fundo são outros fundos, e é um negócio praticamente um esquema piramidal barra esquema de laranja, em que você nunca consegue chegar ao fundo para descobrir
quem são as pessoas que de fato são proprietárias daquilo. Porque a propriedade no topo implodiu, saca? Não, vejam só, vejam o quão diferente é aquilo que eu tô falando daquilo que vocês aprendem. Lamento, mas é a realidade. E aí vai vir alguém e vai falar, mas enquanto eu estiver batendo um martelo aqui, é isso aí. Ah, tá bom, cara. Agite o seu punho inutilmente contra os algoritmos. Faça isso, tá ok? Porque não existe mais patrão. Ou então se rebela aí contra o gerentezinho que ganha 4 mil reais, 5 mil reais, como se fosse seu inimigo. Né? E às vezes ele é seu inimigo, mas não é a burguesia. Ele não é a burguesia. Tá entendendo? Então olha só, o Brasil, e não só o Brasil, essa é a realidade na maioria dos países de economias que passaram por esses processos, seja totais ou parciais de industrialização, e se converteram em economias de serviço, ok? Então é a situação em praticamente todas as Américas, é a situação em toda a Europa Ocidental, é a situação, penso eu, que em toda ou na maior parte da Europa Oriental, é a situação em uma parte relevante da Ásia, né, especialmente Japão e Coreia do Sul, e tende a ser a realidade em todo o mundo, mais cedo ou mais tarde. A não ser, claro, que mudanças significativas sejam feitas e tal, eu não excluo essa possibilidade. Então essa é uma dimensão significativa daquilo que a gente está falando. Qual que é a realidade hoje é que, de todos os trabalhadores, só 12% trabalham na indústria, o que dá uns 6% da população. Isso é o proletariado. Né? O pessoal quer falar, a maioria, o povo. Não, mas é 12% dos trabalhadores, 6% da população. Esse é o povo? Né? A situação é um pouco complexa. Fica mais complexa quando você leva em consideração que os sindicatos levaram um grande golpe no Brasil, que foi a quebra da unidade sindical. Então, se eu quiser, se a NR quiser, e sei lá, a gente conseguir uma penetração, uma influência numas duas fábricas num lugar, a gente monta um sindicato. Qualquer um pode montar um sindicato. Tendo gente suficiente, qualquer um monta um sindicato. Isso significa que os sindicatos eles deixam de ser ferramentas da construção. Primeiro, né? Ferramentas da construção de uma consciência de classe, ou seja, aquela consciência em si e para si, tá? Se torna ferramenta da pequena política. O cacique tal tem o seu sindicato, o outro tem o seu sindicato, né? Me refiro aqui, por sindicato me refiro a central sindical, tá? Então, o chefe do partido A tem a central sindical A, o chefe do partido B tem a central sindical B, e por aí vai. Tem aí umas 6, 7, 8 centrais sindicais no Brasil? É mais ou menos por aí, né? Talvez até mais, talvez eu esteja desinformado e tenha até mais. E essas centrais sindicais são controladas por partidos. E são controladas por partidos como ferramentas da política partidária. E não, como eu estava falando, ferramentas, da construção da consciência de classe, e 2, da mobilização dessa classe trabalhadora, ou mais especificamente, desse proletariado na luta de classes. Né? Para o fim de, através do acirramento das contradições, tomar o poder de assalto e estabelecer a ditadura do proletariado. Tá ok? Ou, enfim, existem variações, né? Estabelecer uma república sindicalista, né? Uma república autonomista, né? Uma república de conselhos e por aí vai, tá? Enfim, só existem variações nisso daí, né? Quando a gente pensa no sindicalismo revolucionário, por exemplo, a ideia ali é estabelecer uma república sindicalista, tá? Quando a gente está falando do marxismo, propriamente, é estabelecer a ditadura do proletariado. Mas a ideia geral, acho que vocês pegaram. Então, o sindicato não existe. O sindicato
enquanto aquela ferramenta pensada, por exemplo, por Marx, por Jorge Sorel e por aí vai, não existe mais. Você tem lá instituições com o nome sindicato, tá? E elas fazem lá uns protestinhos, com a bandeirinha, todo mundo performando, ali performance. Quando foi a última vez que vocês viram protestozinho de sindicatozinho alcançar algum resultado significativo? Ou seja, colocar o patronato, o Estado burguês contra as cordas. Quando foi a última vez que isso aconteceu? No Brasil, né? Cara, não aconteceu nos últimos 20 anos, ok? Alguém poderia dizer, por exemplo, que isso aconteceu lá para a época do final da ditadura, né? As diretas já, não sei o quê. Mas aquilo ali foi convocação da Rede Globo, né? E foi, na verdade, para liquidar um projeto de Estado que estava na contramão do imperialismo norte-americano, certo? Né? Então, não foi uma luta cuja finalidade era arrancar da burguesia os direitos, para com isso empoderar o trabalhador, para eventualmente dar novos saltos, fazer novos avanços até a tomada do poder. Não, nada disso aconteceu. Nada disso tem acontecido e não existe a menor perspectiva de qualquer dessas coisas aconteça aí pelos próximos anos, certo? Então, o sindicato não existe mais. Enquanto aquela instituição do século XIX e do início do século XX, os sindicatos eles não existem, tá? Você pode, se filia. Tem sindicato que até sorteia, né, uma, sei lá, da cesta básica, sorteia passeio para colônia de férias, sei lá, aproveita aí a sua vida de sindicalizado. Mas não entra em sindicato por motivo ideológico, tá? Porque vai ter lá algum partido te enganando. Só isso. Te usando de massa de manobra. Então, essa é uma outra percepção que vocês têm que ter. A morte do sindicato. E como eu falei, o encolhimento, a diminuição do proletariado. Diminuição essa que leva esse proletariado a uma relativa impotência, especialmente quando a gente soma esse encolhimento, a fragmentação do sindicato. Porque aí você pode ter, por exemplo, sindicato contra sindicato, né? No caso, central sindical contra central sindical. Uma central sindical em apoio, por exemplo, ao seu partido declara uma greve, a outra central sindical diz não. E é isso. Tá ok? Então, olha só. E por que eu estou fazendo essas considerações? Porque aquele modelo, inclusive de pressão e de luta socioeconômica, defendida pela maioria dos ideólogos socialistas ao longo do final do século XIX e metade do século XX, se apoiava exatamente em duas coisas principais, dois elementos principais. O fato de que o proletariado urbano era uma força significativa na sociedade através da sua quantidade e isso é algo importante de se levar em consideração e aparece inclusive nos escritos de membros da Revolução Conservadora como Ernest Junger, né, o Der Arbeiter, o trabalhador, aquela, e de uma perspectiva crítica aparece no Michel Foucault, aquela disciplina de fábrica do operário, do trabalhador de indústria, é uma disciplina militar. Vamos pensar, não é por um idealismo, por um moralismo, por um pietismo que o Marx via no operário uma figura revolucionária. Entre outras coisas, é pelo fato de que quando ele olhava para os homens entrando e saindo enfileirados das fábricas,
e trabalhando em uníssono na esteira, ele via um exército. Ele olhava e via, porra, esses trabalhadores aqui enfileirados, trabalhando não sei quantas horas por dia, com uma disciplina completa, um senso de ordem, até mesmo noções de hierarquia, para além, é claro, da sua oposição ao patrão, mas entre os operários sempre tem ali o mestre de obra, né? O cara da fábrica, né? O veterano, o velho, o coroa. Ou seja, uma hierarquia natural dentro do próprio proletariado, dentro da própria fábrica, diferente e paralela da hierarquia burguesa, da hierarquia formal da fábrica. Ok? Então o Marx olhava para aquilo e ele via um exército. Só que um exército que não tinha a noção, da própria força, dois, do fato de que estavam passando a perna nesse exército. E que, portanto, enquanto exército, ele tinha que pegar em armas e se rebelar. E tomar aquilo que era seu, e que estava sendo espoliado, expropriado, roubado, etc. Certo? Ok? Como nas novamente, por que a gente está falando disso daqui? Porque, olha só, não vai. Esse modelo específico, a gente pode, em outras ocasiões, pensar outras hipóteses, outros modelos, outras possibilidades de revolução, de tomada de poder, de mobilização e por aí vai, mas aquele modelo específico de luta política baseada no proletariado e na organização do proletariado, que foi vigente do século XIX até no máximo os anos 50, é impossível, porque você não vai fazer a mesma coisa, trabalhar da mesma maneira e alcançar os mesmos resultados com um exército de MEIs, com um exército de advogados autônomos, ok? Com um exército de motoboys, né? De entregadores, né? Não vai acontecer. Não é a mesma coisa, o resultado não vai ser o mesmo, e todas as tentativas de tratar essas novas categorias, um exército de gerente, tratar essas novas categorias do mundo do trabalho como se fosse ali o proletariado que pudesse ser formatado no sindicato e transformado num exército de operários disciplinados. Não, isso não vai acontecer. Tá ok? Você acreditar que isso é possível, que isso vai acontecer, especialmente em relação aí aos motoboys, entregadores e por aí vai, é mais uma nova demonstração de idealismo, mais uma nova demonstração até mesmo de uma desconexão com a realidade e de uma hipostasização dessas categorias, que deixam de ser categorias históricas e se tornam categorias ahistóricas. A gente pode fazer uma metafísica do trabalho, zero problema. Só que, se você está dizendo que aquilo que você faz não é uma metafísica do trabalho, e sim uma descrição concreta da realidade objetiva, material e científica, etc, etc, você está mentindo, você está se enganando na verdade. Ok? Então, essa é outra coisa a se levar em consideração. Não vai ter revolução, não vai ter mobilização sindical, organização sindical do mundo do trabalho, porque, o proletariado hoje é irrelevante, é uma minoria, tá? E os sindicatos não existem mais. Isso aí é a real, ok? Mesmo quando a gente tenta expandir um pouco e passa a pensar em trabalhadores da CLT, eles são ali uns 38% da população brasileira, no máximo 40%. Novamente, não são mais a maioria da população. Não são mais a maioria da população. Certo? E os vários setores pensam de maneira diferente, porque são moldados pela própria praxis. E aqui isso que eu estou falando é muito rigorosamente marxiano, tá? No sentido de que a praxis molda a consciência.
E essa praxis, a praxis, por exemplo, de um trabalho no âmbito dos serviços, é muito diferente da praxis de um trabalho no âmbito de uma fábrica. Ah, não, mas a relação capital-trabalho permanece. Tá, pessoal, mas aí novamente, a relação capital-trabalho existia no período feudal, existia entre os romanos, mas o mundo não funcionava da mesma maneira. Os interesses não eram, tipo, os interesses de diferentes classes, setores, segmentos não eram análogos, né? Então, você falar aí, você jogar pro alto, né, para falar em capital e trabalho, tu não tá me dizendo nada, certo? Né? Eu acho que é isso importante o pessoal fixar e memorizar, né? Vocês têm que tacar o foda-se, rir, empurrar, bater, refutar. Quando alguém vier criticar o que você está falando em relação ao mundo de hoje não ser mais aquele mundo descrito por Marx, é o cara vem com, não, mas a relação capital-trabalho ainda existe. É, 5 mil anos atrás também existia, tá? Né? O que? Vai construir a máquina do tempo, aí você volta lá, sei lá, né, Você volta lá pra cultura Kurgan, por exemplo. Aí você vai fazer o quê? Um sindicato dos criadores de ovelha ou coisa do tipo, sabe? Entendeu? Né? Não, cara, essas coisas não são eternas. Capital e trabalho talvez possam ser eternos enquanto existirem seres humanos socialmente organizados, sei lá, com divisão de trabalho, né, com atividades econômicas estruturadas por um sistema de divisão do trabalho, que não é o que define capitalismo. Né? Não é o que define capitalismo. Não é divisão do trabalho que define capitalismo, mas enfim. Então, esses são aspectos, ok? Se a gente for continuar nessa questão de como é que está a situação do trabalho no Brasil, eu falei que tinha 38% de CLTs, e é empatado, tem uns 38% também de trabalhadores informais, né? Os caras fazem bico, trabalho intermitente, trabalho sem carteira assinada e por aí vai. É igual, tá empatado. E tu vai ter aí uns 13% de mês, tá? Então, as divisões principais. Você tem também o pessoal do, do serviço público e tal. E veja só, uma sacada dos autores do século XX, de meados do século XX, é perceber, por exemplo, que o funcionário público ele não é do proletariado, ele não é da burguesia, né? Ele é uma outra categoria. Eu nem acho, eu nem acho viável simplesmente categorizá-lo num termo genérico classe média. Porque a classe média, enquanto tal, ela não existe, ela não é uma classe, tá? Porque os interesses. Porque geralmente quem eles incluem na classe média? A pequena burguesia, né? Ou seja, o pequeno proprietário de uma empresa, os militares, os professores, os funcionários públicos. Como se fosse uma classe só. Mais ou menos. Não, também não dá para dizer que todas essas classes juntas constituem uma classe, chamada classe média. Né? Essa noção de uma classe média é ela própria tributária da noção de que existem duas classes e aí tudo que não pertença muito bem a essa estrutura biclassial, você diz que é um estamento médio. Né? É uma terceira classe, a classe média entre o patrão e o trabalhador. Okay? Mas não existe classe média. Os interesses dos funcionários públicos são completamente diferentes, por exemplo, dos interesses dos gerentes de fábrica, né, dos gerentes de empresa, que são diferentes dos interesses dos oficiais militares, tá ok? São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Um gerente, por exemplo, não tem os mesmos interesses de classe que um pequeno proprietário, né? Um dono de uma padaria, dono de um bar, ou coisa do tipo. Ok? Novamente, a estrutura social
especialmente ao longo dos últimos 50 anos, é bem mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Aí tá, vamos para questões um pouco mais práticas. Por que as pessoas não estão trabalhando, ou não querem trabalhar, ou será que elas realmente não querem? O que está acontecendo de fato? É o jovem que não quer trabalhar, ou as empresas que pagam mal, e por aí vai. É tudo ao mesmo tempo, de fato é tudo ao mesmo tempo. Mas eu diria o seguinte: você tem dois fatores principais desencorajando o trabalho. Um é os salários, né? Os salários, de um modo geral, são ruins. A pessoa se depara com o mundo do trabalho, olha para os salários e acha que não compensa o esforço. Ah, tu vai ganhar, sei lá, 1.500, 1.600, 1.700 para trabalhar segunda a sexta, 8 horas por dia, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Não vai valer a pena. Tá ok? Por que não vale a pena e por que é assim? O fator principal é o fato de nós termos chegado no formato de uma economia avançada de serviços, sem passar por aquele ganho, né, por aquele acúmulo de valor agregado de uma industrialização plena. A gente saltou etapas. Nós fomos ali de uma sociedade agrária para uma sociedade de industrialização incipiente, e antes da gente alcançar a plenitude da nossa industrialização, ou seja, uma capacidade industrial mais ou menos autossuficiente e inclusive exportadora no plano industrial, simultaneamente em vários setores, antes de a gente alcançar isso, a gente passou por uma desindustrialização e nos tornamos uma indústria de serviços. Uma indústria baseada em lojinha, em bico, em venda de commodities. Voltamos a ser uma economia agroexportadora, baseada em turismo, né? Volta e meia aparece algum gênio querendo vender o turismo como sendo a fórmula, a solução e por aí vai, né? Só que assim, como vários economistas desenvolvimentistas já apontaram, pessoal, não dá para ter um elevado poder de compra com uma economia de Uber, de cabeleireiros, de vendedor de loja de roupa, de puta de OnlyFans, entregador de comida, e o caralho é quatro, não dá. Ou de advogado, né? Advogado MEI, né? Vocês acham mesmo que vai ter desenvolvimento, ou seja, ganho de poder de compra? Uma economia aí de, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de advogados MEI, sabe? Não vai acontecer. Então, olha só, a gente é mantido numa renda baixa ou média baixa pelo fato de que nossa economia é primitiva. Ela é simplória. Ela é ridícula, superficial, fundamentalmente parasitária, inclusive. Né? Boa parte das funções exercidas pelas pessoas são inúteis, nada de valor é criado, não se agrega valor a nada, né? É apenas dinheiro trocando de mão. Não é riqueza sendo criada, é riqueza trocando de mão. Não tem acréscimo, não tem ganho. Então é óbvio que os salários não vão aumentar. Esse é um fator significativo, né? Quando eu falo que os salários são ruins, eu não estou dizendo que necessariamente o dono da sua empresa, ele pode estar fazendo isso, tá? Mas não necessariamente todos os donos de empresa estão embolsando ali milhões e comprando iate e por aí vai. Vários estão, né? Vários estão. Mas não é simplesmente isso. Mas de qualquer maneira, mesmo que a gente tivesse uma economia mais industrializada e patrões filhos da puta, existiria uma maneira de você conseguir
dar a volta por cima, né? No caso, os trabalhadores, né? O Brasil como um todo, considerando que isso seja algo positivo, que é o pleno emprego. Porque se você tem uma situação de pleno emprego, e pleno emprego numa economia industrializada, exportadora de bens de alto valor agregado, a capacidade do trabalhador de negociar com o patrão, né, não é o que os liberais defendem, a capacidade do trabalhador de negociar com o patrão é muito mais elevada, porque não são mais trabalhadores disputando vagas de trabalho, e sim patrões, né, empresas disputando trabalhadores. E aí, se as empresas estão disputando trabalhadores, elas necessariamente têm que aumentar o salário. E se você tem uma economia de alto valor agregado, isso nem vai incomodar tanto assim a empresa, o patrão, os acionistas e por aí vai. Porque vai ter dinheiro sobrando, ok? Então, esses são fatores significativos. Então, como eu estava falando, um dos fatores são salários ruins, e as causas principais dos salários ruins, você tem uma economia parasitária, uma economia de mentira, tá? E uma situação que não é de pleno emprego. O governo está anunciando que a gente está em pleno emprego, mas isso é mentira, tá? Isso é mentira. O que acontece, as estatísticas do IBGE inventam que a gente está com um nível de desemprego mais baixo da história, mas isso é mentira. Por que é mentira? Porque, na verdade, o IBGE conta, tipo, ele só conta como pertencendo às estatísticas de desemprego aquelas pessoas que estão ativamente procurando emprego. Então, se você desistiu de procurar emprego para se virar de outra maneira, né, e a gente vai falar disso, tu é tratado como se estivesse empregado, ok? E aí se cria uma falsa situação de pleno emprego que não existe, tá? E o segundo fator, ao lado dos salários ruins, é o fato de que hoje se tornou muito fácil viver de renda de alguma maneira, ok? E por renda aqui eu incluo não apenas o rentismo de elite, mas também o rentismo de lumpen, é Bolsa Família e uma miríade de outros benefícios sociais. Porque hoje em dia tem benefício social para autista, né? E desse aí eu não reclamo, né? Porque, enfim, a gente tem que respeitar a classe, né? A gente tem que favorecer aí a classe, né? O benefício de autismo a gente não reclama muito, mas existe um monte de benefício por aí. Tu tem, além do Bolsa Família, LOAS e bolsa isso, bolsa aquilo. Se eu fosse pesquisar, ia ter 1 bilhão aí de benefícios sociais. Vários deles são acumuláveis. Vários deles aumentam conforme o tamanho da sua família. E aí você tem o fenômeno da favelada reprodutora que vai tendo 5, 6, 7 filhos para poder ganhar mais Bolsa Família. E aí mete os filhos ali dentro de casa num chiqueirinho, tranca a porta e vai pro baile funk. E a casa pega fogo e morre todo mundo. Aí ela vai chorar porque perdeu o Bolsa Família. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Lumpen proletariado não tem coração não, pessoal. Esse pessoal não tem amor no coração não. Especialmente em relação aos seus filhos. Vocês aí que ficam... Vejam só. O proletariado se tornou um fenômeno tão raro no Brasil e no mundo que a esquerda passou a confundir o lumpen proletariado com o proletariado, porque não sabe identificar o proletariado. Né? Quando você vê as descrições do que é o proletariado, como sendo uma força de trabalho organizada, disciplinada, ordeira, dedicada, expressão de força, etc, etc, aquelas imagens, né, aqueles pôsteres dos operários enfileirados, todos com o martelo, todos plenamente alinhados, sincronizados, batendo, etc. Quase como se fosse um exército fabril, e por aí vai. É, a esquerda esqueceu que é isso aí, tá entendendo? A esquerda olha lá para um monte de favelado e diz proletariado, classe trabalhadora. Não é. Mas
o pessoal não percebe isso, né? Porque o pessoal, apesar de papagaiarem sobre a ciência imortal do proletariado, como se isso aí não fosse uma declaração metafísica, tá? O pessoal pensa as relações sociais a partir do moralismo burguês. Olha com olhares de piedade. Ai, tadinho do pobre, né? De dentro dos seus condomínios murados, o comunista, ele olha, ai, tadinho dos pobres, esses pobres aí, né? Esse que é o problema. Eu tenho que caminhar aqui para o encerramento. A gente não pode fazer um vídeo muito longo, né? Tem que ficar num tamanho mediano, tipo uns 40 e tantos minutos. Pois bem, Bolsa Família é impedimento para que as pessoas trabalhem, sim. Hoje há muitas maneiras de você conseguir viver sem precisar ter um emprego. Essa é a realidade, pessoal. Então tem muita gente que deixa de trabalhar porque está encostado e considera a sua situação conveniente. Porque tu junta aí uns dois benefícios, pega aí uma casa numa ocupação, seja uma favela ou não, geralmente vai ser. Pega uma casa numa ocupação, não paga, talvez não pague luz, talvez pague luz aí pro narcotráfico ou coisa do tipo. Se bobear, pode até ser mais barato do que a concessionária de energia elétrica. Se a gente estiver falando aí da Light, por exemplo, no Rio de Janeiro, com certeza o Comando Vermelho deve cobrar menos do que eles. Então o cara vai morar de graça, ou pagando um valor irrisório, vai ter energia ou de graça um valor irrisório, e aí também não vai precisar pagar necessariamente, né, sempre, muita coisa por internet, telefone, mais uma série de outras coisas. Então assim, o cara descola uns dois benefícios sociais, amontoa toda a família e várias pessoas diferentes ali da família recebendo benefícios sociais, porque o pessoal gosta de combar benefícios sociais. Se for a mulher, se bobear, ela recebe pensão de uns dois ex alguma coisa, não sei nem qual é o nome das relações, eu não sei nem se é possível dar os mesmos termos para as relações de cópula, né, de casal, dos lumpens, né, dos favelados. Namoro e casamento não é algo que combina com esse pessoal, mas enfim. Então, às vezes a mulher recebe uns dois benefícios sociais, recebe um Bolsa Família mais alguma outra coisa, duas pensões alimentícias, mora numa casa que não paga aluguel, trabalhar pra quê? Né? Aí, às vezes, um jovem também, na mesma situação. Ele consegue ganhar algum troquinho fazendo alguma coisa na internet. Hoje é o sonho de todo mundo. A menina vira puta de OnlyFans, né? Qualquer coisa faz algum bico. Pra que vai querer entrar num trabalho, sabe, de 40 horas semanais ou 44 horas semanais? Ninguém vai querer. Ninguém vai querer, sabe? Porque o salário não vai compensar. O salário não vai compensar, ok? Então, esses fatores existem, né? E sim, pessoal, quando a gente fala em Bolsa Família, a gente está falando de algo que também só existe por motivos eleitorais. Se a gente tivesse... Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil só se conserta com uma ditadura, tá? Eu não sei se vocês já me ouviram falar isso antes. Se não me ouviram falar isso antes, bem-vindo à minha verdadeira opinião em relação ao Brasil. O Brasil só se conserta com uma ditadura. E uma ditadura, portanto, que não tenha que se preocupar com eleições daqui a 4 anos, que possa fazer aquilo que deve ser feito, independentemente de popularidade, independentemente de eleições. E uma coisa que precisa ser feita, eu não vou nem dizer extinção do Bolsa Família, mas o Bolsa Família tem que ser temporário. E o Estado deve se tornar uma agência de emprego. Até porque é do interesse do Estado que haja pleno emprego. Então o Estado se compromete. Você está desempregado?
Beleza, uma pena, né? Mas não se preocupe. Você vai receber Bolsa Família provavelmente por uns 3 meses, 6 meses. Mas enquanto isso, a gente vai estar tentando te alocar a uma vaga de emprego e você pode recusar até duas. A terceira você tem que aceitar. Senão, o seu benefício será cortado. Ah, mas aí eu vou morrer de fome. Então você morrerá de fome. Quem não trabalha, não come. Lema soviético. Morra. Como disse o Ivan Drago, se morrer, morreu. Né? Me parece que é assim que tem que ser. Eu não acho que uma elite, né, uma vanguarda revolucionária, uma vanguarda nacionalista revolucionária, deve ter qualquer pena das massas. É necessário fazer aquilo que deve ser feito. E as massas serão salvas. E percebam elas ou não nos primeiros anos, em breve, eventualmente, elas estarão implorando para que nós continuemos, né, ou melhor, para que essa elite, essa vanguarda nacionalista revolucionária, continue governando-a através de um pulso firme, de uma mão forte, de uma mão de ferro. Tá ok? Então, assim, Bolsa Família, ele tem que ser temporário e tem que estar sendo dado enquanto o governo tenta encontrar uma vaga compatível com suas habilidades, compatível com suas experiências e por aí vai. O governo pode, inclusive, até te dar uma rápida formação técnica em alguma função, tá ok? E aí te arrumar um emprego, mas você vai ter que aceitar. Mas e a minha liberdade de encontrar o meu caminho no mundo? A sua liberdade você pode encontrar quando você morrer, sua alma voar, cara. Tipo isso, cara. Porra, liberdade, cara. Esse pessoal acha que é Disneylândia, saca? É ali o mundo dos ursinhos carinhosos. Puta que pariu, liberdade. Ah, minha liberdade. Realmente a Revolução Francesa estragou a mente das pessoas, né? É liberdade de trabalho, né? Não preciso mais obedecer a um mestre na corporação de ofício, né? Agora eu tenho a liberdade. Não, mano, você tem liberdade não. Foda-se. Então, assim, é assim que tem que ser, ok? E aí, sobrou algum. Vou tentar em 2 minutos, ou no máximo 5 minutos, falar da escala 6x1. Pessoal, eu fiz uma postagem recentemente falando do que havia por trás da escala 6x1. Aí a pessoa disse, então você é contra a escala 6x1? Não esperava isso de você. Eu não falei que eu sou contra. Quem faz uma análise não está se posicionando nem a favor nem contra. E eu não sou a favor, nem a favor nem contra. Eu olho tudo isso como um observador de pássaros, pessoal. Em primeiro lugar, a minha escala é 7x0. Eu trabalho todos os dias, tá? Eu trabalho todos os dias. Sabe por que eu não reclamo? Eu ganho muito bem. Eu tô tranquilo e satisfeito com quanto eu ganho. Se eu trabalhasse tanto assim e ganhasse, tipo, 1/10 do quanto eu ganho hoje, eu ia estar tentando cortar alguma coisa, tá? Porque, beleza, ganhar um pouquinho menos, mas ter pelo menos alguns dias de boa, compensa. Mas não, cara. Se eu pudesse, eu trabalhava ainda mais. Por quê? Porque eu tô ganhando bem, tá? Então, esse é o X da questão. Porque se você defende a escala 6x1 com base no cansaço do trabalhador, o cansaço, a estafa, o burnout, e aí esse dia que o cara não vai trabalhar, ele vai ficar em casa, ele vai descansar, ele vai ficar com a família. Porra, pessoal, numa economia desindustrializada, não é isso que vai acontecer. Numa economia desindustrializada, nesse tempo livre, nesse dia livre, o cara ele vai arrumar um outro emprego, ele vai ficar de bico, ele vai virar motoboy, vai dirigir, ou o que quer que seja. E se bobear, isso pode ser ruim para ele. Porque se o problema era o cansaço, talvez, somando o emprego dele da semana com esse bico que ele vai fazer, ele fique ainda mais cansado.
Tá entendendo? O pessoal não tá levando isso em consideração. E olha só, isso não é meramente teórico. Eu ouço as pessoas falarem que elas vão fazer isso. Né? Que a partir do momento em que não precisar mais trabalhar num dia X, opa, já vou arrumar uma coisinha aí para fazer. Vou entregar, né, pizza, entregar iFood, vou ficar de Uber. Então assim, cara, se é para defender a família, se é para defender o trabalhador enquanto classe e o seu bem-estar, cara, esse negócio das. Vocês não desconfiam, por exemplo, de transformarem a escala 6 por um no tema da classe trabalhadora esse ano? Pô, pessoal, eu esperava mais do pessoal aí, né? Esperava um nível de consciência crítica um pouco mais elevado. Porque isso é tão circunstancial, é algo tão pequeno, né? E os benefícios são tão dúbios que não é como se o pessoal estivesse lutando por férias, 13º, estabilidade no local de trabalho, tal como existia até no Brasil, existia até 64, até o golpe militar, até os trabalhadores do setor privado tinham estabilidade, né? Isso é um direito trabalhista. Isso sim, isso faria diferença. Imagina só, você ter que obrigar as empresas a manter os seus trabalhadores por um longo tempo ou dificultar a demissão, porra, imagina quantas coisas mudariam com isso. O quanto o trabalhador seria mais feliz. Mas não, cara, escala 6 por um. Vamos diminuir a tem gente falando em 36 horas semanais. Pessoleiros, né? É o pessoal que insiste em achar que o Brasil é Suécia sem que o Brasil tenha passado pelo ciclo econômico sueco. Então a gente vai ter aqui uma economia, basicamente, em que metade do PIB é bets, OnlyFans, Uber, bolo de pote e miçanga. E aí o pessoal quer 36 horas de trabalho. Pô, pessoal, beleza. Eu vou dizer o seguinte. Uma das coisas que tende a acontecer, pelo menos em várias empresas, é que alguns patrões vão dar um jeito de tirar algum proveito disso daí. Demitindo e recontratando fora da CLT, tá entendendo? Vai ter cambalacho em cima. E se bobear, o trabalhador vai ficar no 0 a 0 ou pode ficar até numa situação pior. Mas, tipo assim, pra mim, tanto faz, pessoal. Como eu falei, eu trabalho 7 por 0, tá? Então, eu particularmente acho que, beleza, vocês querem. Eu acho que seria relevante se a gente tivesse uma economia boa o suficiente para isso, né? E diminuindo as horas de trabalho. Aí alguém vem e me falou, mas Machado, você é desses que acha que primeiro a economia tem que crescer e se desenvolver e só depois vem os direitos? Sim. Qual é a dúvida? É, claro. Qual que é o mistério aí? É isso, pessoal. Fiz aqui umas reflexões, umas elaborações em relação ao mundo do trabalho hoje no Brasil. E é isso, a Pílula Vermelha de hoje. Espero que vocês tenham uma boa sexta, um bom final de semana.